Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, 11 horas e 59 minutos. Agora, ainda bom dia, quase boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê aqui nos estúdios da Rádio Trianon pelas imagens das redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify, acessar o nosso blog também, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento os nossos convidados, todos são da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vê aqui à minha esquerda o capitão Fabiano de Souza Pereira, nome de guerra, capitão Fabiano, seja bem-vindo, capitão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui hoje com vocês aqui, com o nosso público na internet aqui. Vai ser acho que uma tarde bem proveitosa aqui para a gente poder explicar um pouco mais a função da Escola de Sargentos no contexto da Polícia Militar. Muito bom, é isso aí. Muito obrigado pela presença, capitão. Também conosco o capitão André Vander Zambelli Ribeiro. Nome de guerra, capitão Vander. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Acho que será uma tarde muito prazerosa também para a gente estar explicando um pouco do nosso trabalho e nossa atividade lá junto à escola. Obrigado pela presença, capitão. E também com a gente o primeiro sargento Ricardo Soares Lopes. Você vê o Ricardo aqui à minha direita. Sargento Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. É uma honra para estar aqui participando do programa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Escola Superior de Sargentos, que tem a sua origem no 2º Batalhão, um dos mais tradicionais batalhões de Polícia Militar Paulista, conhecido como o 2 de Ouro. A escola destina-se a formar e aperfeiçoar sargentos policiais militares, pautada na ciência pedagógica, técnica policial, respeito ao meio ambiente e relações humanas. Busca consolidar-se como referência em liderança, com excelência e cultura de valorização das atribuições policiais militares. Capitão Fabiano, um dos mais tradicionais batalhões de Polícia Militar Paulista, conhecido como o 2 de Ouro. Por que o 2 de Ouro? Do que se trata? Esse é um nome histórico, né? No século XIX, nós tínhamos lá os batalhões de caçadores, né? Que era o nome dos batalhões de elite. Então tinha o primeiro batalhão de caçadores, que deu origem à rota, o 6º Batalhão de Caçadores, que ele era todo litoral, aí o 5º e o 4º no interior, e o 2º Batalhão de Caçadores era o batalhão que era localizado na cidade de São Paulo. E ele tinha essa função aqui lá no século XIX de atuar na linha de frente. E ele trabalhava tão bem que ele ganhou essa alcunha do 2 de Ouro, né? Então veio daí a origem do nome. Então, tem origem no 2º Batalhão, é isso então, o 2 de Ouro tem a ver com essa origem no 2º Batalhão. A excelência que ele executava a missão. Então ele era de ouro, né? Então veio daí esse apelido. Sargento Ricardo, quanto tempo na Polícia Militar? 18 anos na polícia. E o que faz um sargento? Sargento, ele, além da nobre missão de estar sempre junto da tropa, é o primeiro comandante que a tropa tem contato. Essa parte de liderar mesmo, ela está muito bem identificada, muito bem enraizada na função do sargento. Ele tem que conhecer as peculiaridades dos seus comandados, né? E ele enxerga além da farda daquele soldado, daquele cabo que ele está liderando. Além disso, ele tem uma missão assim de entregar o soldado, o cabo dele, de volta ao seu seio familiar. Então essa liderança, ela fica bem caracterizada dessa forma, cuidando do irmão de farda, dos irmãos de farda, e devolvendo-o para o seu seio familiar. Além dos comandamentos das lideranças em algumas ações técnicas, táticas, o sargento sempre à frente, sempre cuidando.
Você destacou que é a primeira pessoa que a tropa tem contato, o primeiro comandante com a qual a tropa tem contato. Isso porque o comandante começa no sargento, para comandar na PM, é do sargento para cima. Sim, em nível de comandamento, o sargento, começa pelo sargento. E aqui você está como primeiro sargento, enfim, você já passou por terceiro, por segundo? Sim, todos os cabos da Polícia Militar, hoje nós temos cerca de quase 37 mil cabos, né? Então nós temos eles podendo prestar o concurso para sargento e todos os soldados, hoje nós temos fixado o quadro quase 50 mil soldados, aqueles que possuem mais de 5 anos também poderão prestar o concurso para sargento. Frequentando o curso, concluindo com aproveitamento, ele vai ser graduado como terceiro sargento. Após 2 anos, ele será o segundo sargento. E depois a gente segue uma linha de promoção a primeiro sargento por merecimento ou por tempo de serviço, que não é estimado o tempo, não tem um tempo certo, de acordo com a carreira de cada um. Tem aquele que ele tem maiores méritos, ele vai conquistar esse próximo degrau um pouco mais rápido. E você está como primeiro sargento, você segue, qual que é a sequência aqui? Quanto tempo você fica como primeiro sargento? Como primeiro sargento, em média hoje, está dando por volta de 4 a 5 anos para ser promovido à próxima graduação, que é subtenente. Mas como disse, Mauro, não tem um tempo fixo. Não tem uma regra, Não tem né? uma regra. Você está falando de um tempo médio, sim, conforme o merecimento. De acordo com as variações que nós enfrentamos aí com completamento de vagas, hora mais rápido. Tem variáveis aí, né? Existe uma lei de promoção que nós seguimos também. Nós não podemos promover muita gente, nós temos um quadro fixado. Então, hoje nós somos quase 14 mil subtenentes e sargentos, desde o terceiro sargento até o subtenente. Então, nós respeitamos essa nossa lei também de promoções. Você já fez comandamento de tropa? Sim. Na verdade, a todo momento a gente está efetuando, comandando a tropa. Nós da Escola de Sargentos, até mesmo na nossa própria aula, as aulas que lá são ministradas, nós estamos exercendo o nosso comandamento, porque são aulas técnicas, que está seguindo a parte intelectual da tríade, né, da intelectual, física e moral. Entretanto, a liderança do sargento está ali, porque é uma aula militar, nós somos militares, né? Então nós seguimos a nossa... Acho que é legal complementar o que o Ricardo está falando ali. Só aproxima um pouquinho, capitão Fabiano. Isso. Quando o nosso cabo soldado, ele presta o concurso e vai para a escola de sargentos, são 3 pilares que nós atuamos fortemente. O primeiro é o conhecimento, né? Então o que ele tem que saber para ser um sargento. O segundo é a habilidade, o que ele tem que aprender a fazer para ser um sargento. Então, exemplo de habilidade, né? Olha, agora você sabia operar a arma, uma pistola, agora você aprendeu a operar o fuzil, porque só o sargento utiliza o fuzil. Então, esse é um exemplo de habilidade, né? E a terceira, que é o mais importante deles, é a atitude. O que o cabo e o soldado não fazem, em termos de atitudes, que o sargento tem que fazer. E a principal atitude é a liderança. E isso, nos 6 meses de curso presenciais, são todos os dias a liderança ela é treinada num nível exaustivo. Então, nossos sargentos, que são a linha de frente na escola também, atuam com seus alunos para que se exercite a liderança constantemente. Acho que a grande transformação é quando você pega um cabo e um soldado, que é um operador, né? Ele é operacional, resolução de problemas para a comunidade, mas ele é operacional, e você pega esse profissional e o converte, o transforma, o aprimora para um líder. Então essa é a grande diferença entre um cabo e um soldado para um sargento. À medida que ele vai avançando na carreira, de terceiro para segundo sargento, isso significa o quê? Que ele vai ter mais experiência e ele vai tendo mais aprimoramentos, que são os nossos cursos de especialização, né? Que à medida que eu saio do curso de sargento, qual é a minha expertise? Onde eu quero me aprimorar? Eu quero ser da área ambiental. Eu quero ser da área rodoviária. Eu quero trabalhar num batalhão de ações especiais.
eu quero trabalhar numa unidade no comando de aviação, eu quero trabalhar em aeronaves, e aí você consegue ter a especialização desse nosso graduado do sargento. Não sei se eu complementei bem. Capitão Wander, existem duas portas de entrada na Polícia Militar, uma delas é como soldado e aqueles que entram como aspirantes a oficial. Esse que entra como aspirante oficial, em que momento ele aprende as funções do sargento, uma vez que ele está acima dessa patente? Bem, como já foi afirmado aqui, né, são essas duas portas de entrada. Como soldado, né, que daí ele pode ficar até 5 anos para prestar para sargento, e como cabo. E aí ele vai lá, presta como sargento, concluindo o curso, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento. E a outra porta de entrada é como oficial da Polícia Militar, através da Academia do Barro Branco, né? É um concurso que a gente observa hoje que tem uma procura muito grande, até por esses já policiais militares, né? O Fabiano até trouxe alguns dados aqui para a gente, que por volta de 70% hoje dos cursandos da Academia do Barro Branco são, a gente fala, oriundo da tropa, né? Eles já são policiais militares, então eles já trazem assim uma experiência 70%. Profissional, 70%. Né? Entre 60% e 70%. E ele já traz essa experiência profissional, mas é como você perguntou aqui para mim, né, Mauro? Tem que ter também essa preparação para esse tipo de liderança, tá? E o comandamento, ele, conforme a gente já explanou aqui, ele vai desde o sargento até o coronel. O sargento, ele é o primeiro elo ali da tropa, ele é o primeiro comandante, ele é o primeiro nível de supervisão, né? E no Barro Branco, o aluno também ele aprende diariamente, né? O curso são 3 anos na Academia do Barro Branco, de duração. Integral, né? A escola de sargento, como a gente já explicou aqui, né? O soldado ou o cabo presta, e lá ele vai ficar 9 meses na escola de sargento, porém desses 9 meses, 3 meses desse curso ele é feito a parte à distância, que é o EAD, né? Que a gente denomina EAD, e esse período desses 3 meses à distância, esse policial militar, esse policial rodoviário, conforme o Fabiano já afirmou aqui, né? Esse bombeiro, ele continua com as suas atribuições, com suas funções normal, onde ele exerce a sua atividade. E isso também dá um impacto menor, vamos dizer assim, e abre maiores possibilidades para que o efetivo de todo o estado de São Paulo, né, quando a gente está falando da instituição Polícia Militar, ela está em todas as cidades do estado de São Paulo, vamos dizer assim, uma oportunidade maior para que esse policial militar, muitas vezes do interior, ele possa estar prestando esse curso, porque em vez de ele ficar 9 meses aqui na parte presencial, ele fica somente 6 meses, né, Fabiano? E 3 meses ele faz esse curso exercendo as suas funções, as suas atividades lá onde ele trabalha, e vem só 6 meses aqui para a parte presencial. Isso também acho que deu uma mudada aí em relação à formação do sargento e abriu uma oportunidade maior aí para estar se formando sargentos. E quando a gente fala de escola de sargentos, né, a gente já frisou aqui, a gente forma sargento para o policiamento, para o bombeiro, para ambiental, trânsito, polícia rodoviária, comando de aviação, o choque, né, que daí quando a gente costuma dizer o choque é a rota, a cavalaria, o segundo de choque que faz policiamento em evento, o quarto de choque é uma unidade um pouco mais especializada em relação, lá eles têm o canil, o GAT, né, então a gente forma diversas funções na instituição e para o estado inteiro. E essa liderança, ela é trabalhada diariamente, é um princípio que a gente busca muito em relação a esse tipo de formação da graduação do sargento. Você destacou, capitão Wander, que 70% dos sargentos, né, dos que estão na escola, são oriundos da tropa, não é isso? Sempre foi assim? Sempre foi esse número alto? Não, aí acho que o Fabiano talvez até vai me ajudar, porque eu entrei em 2001 e ele entrou um pouco antes, e ele vai ter uma experiência a mais, até porque ele também é professor nessa instituição. Tô um pouco velho, né? Esqueci. E quando eu entrei, Fabiano, eu lembro que tinham poucos na minha turma. Tá? Isso então, é uma mudança. Vamos deixar só esclarecer, até para você e para o público, tem 2 portas de entrada. Na Polícia Militar. Isso, a escola de oficiais é uma das portas, né? De entrada, um dos métodos de ingresso na polícia. Pela Academia do Barro Branco. Lá, atualmente, pode entrar alguém que era civil ou algum policial militar. Hoje, na escola,
de oficiais na Academia do Barro Branco tem um ingresso médio entre 60% a 70% que eram policiais militares. Na escola de sargentos, não. Na escola de sargentos, todos têm que ser policial militar. Diferente do exército, né, Fabiano? Que, por exemplo, o exército, eu quero fazer uma escola, quero ser sargento. Então o cara pode ir direto para a escola de sargento. No exército tem 3 portas de ingresso. Não, eu falei errado aqui. 60% a 70% dos aspirantes a oficial que são oriundos da tropa. Não, eu tinha falado de sargento. Exatamente. Né? Sim. E não necessariamente sargento, poderia ser um soldado ou um cabo também, mas é só para acertar isso aí. Então, esse número sempre foi alto assim? Não. Desses que estão a caminho do oficialato? Não. Esse número era mais baixo, na década de 90, era em torno de 30%, e esse número foi aumentando nos anos 2000, e a gente percebe que nessa década de 2010 agora, ele começa a cair novamente. Ele chegou num pico de 70% em 2010 e vem caindo novamente com maior interesse, com maior disputa com os civis novamente, né? Então são ciclos, né? E isso vai acontecendo de uma forma... E quais são as vantagens de você ter um oficial da PM que passou por tudo, que já veio como soldado e que, né, prestou depois lá a Academia do Barro Branco, em relação ao civil que começa e que é aspirante oficial? Eu posso falar a vantagem, assim, como eu entrei como civil... A vantagem para a corporação, né? Como eu entrei como civil, então o tempo inicial, tudo que eu estou aprendendo, né? Ele já tem muita bagagem, e essa experiência tem que ser respeitada. Mas como são funções diferentes no futuro para esse policial, muito aprendizado, ele é tão neófito quanto um civil para algumas atividades. Agora, para aquele básico de polícia, para o funcionamento da instituição, aí ele tem uma vantagem nesse ponto aí, né? Porque você pega a experiência dele ali, a prática, e vai levá-lo para um outro patamar, né? O patamar de comandamento de efetivo. Talvez uma diferença que fique bem claro, o que é a diferença de um comandamento, uma liderança de um sargento para de um capitão? Conforme a pirâmide se vai galgando, né? Nossa estrutura ela é milenar, desde que Roma conquistou a Europa, sempre foi essa estrutura, ela funciona no mundo inteiro de forma muito parecida. O soldado, o sargento, o capitão, o coronel, isso é um modelo de negócio que funciona tal qual a igreja, né? São modelos milenares que estão funcionando. E no nosso caso, à medida que você vai aumentando o seu nível de comandamento, você vai se distanciando de pessoas, porque você vai tendo maior responsabilidade para mais gente. Então, o sargento, ele tem importância porque, como disse o Ricardo aqui, ele realmente conhece todo mundo que ele trabalha. Não que o coronel não vá conhecer todo mundo, mas ele não vai ter tempo, por exemplo, se eu falar do coronel que trabalha na Zona Sul, ele tem 3.000 homens no efetivo dele. Se ele for falar 1 minuto com cada um, são 3.000 minutos, ele não tem esse tempo. Então ele tem a distribuição para que os seus sargentos tenham esse tipo de liderança. Só para deixar claro o que a gente quer dizer com conhecer o homem, não conhecer, né? Com essa proximidade de efetivo, esse distanciamento. Ninguém quer dizer aqui que o distanciamento significa que ele não liga para as pessoas. Não é que ele não liga, é que você tem uma função muito maior com o trato. Não sei se eu consegui ser claro, hein? Você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon AM 740 e também pela Universal AM de Santos 810. Hoje estamos conversando com os amigos da Polícia Militar, da Escola Superior de Sargentos, da PM de São Paulo. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida, 12h16. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, com o programa Gente que Fala, hoje em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Estamos com os amigos da Escola Superior de Sargentos da PM de São Paulo. Capitão Wander. Comandante, sim, comandante. Me conte uma experiência que te marcou na Polícia Militar, já são 18 anos, né? Bom, sem dúvida foram muitas, né? Mas aquela que
Atividade do policiamento, eu, em particular, trabalhei no policiamento, né? Nós estamos falando que em âmbito de instituição, formação de sargentos, que acaba abrangendo diversas modalidades, bombeiro, ambiental, né? Rodoviário e o próprio policiamento. Em especial, hoje, eu estou comandando uma companhia escola, né? Então, atualmente, hoje eu tenho por volta de 250 alunos presenciais, né? Mas, no passado, eu já trabalhei também em companhia, em batalhão, e a atividade do policiamento, ela é uma vocação, né? A gente tem que ser muito apaixonado no que faz, porque realmente não faz muito sentido você estar com seu colega de serviço e cair uma ocorrência que tem um grupo fortemente armado e você, em vez de falar, será que eu vou nesse lugar? Você fala, vamos e vamos logo, né? Porque é o que a gente brinca no policiamento, né? A gente tem um termo que a gente fala, a vibração, né? A gente vibra e vai para os lugares que ninguém quer realmente ir. Então eu tive já, acho que seria até ingrato eu tentar pontuar uma ou outra ocorrência, tá? Mas eu já tive o atendimento de algumas ocorrências e acho que como aqui nós estamos falando de liderança, de sargento, eu acho que uma das experiências que eu gostaria de pontuar não seria nenhuma dessas ocorrências que eu já tive muitas vezes o prazer e muitas vezes a infelicidade de levar algumas notícias, né? Que é o dia a dia do policial, tá? O policial, ele é um ser humano, então ele tem sentimento, a gente tem fome, né, Ricardo? Tem frio, tá? E muitas vezes as pessoas esquecem isso, as pessoas olham a farda e acham, pô, o cara pode tudo, aguenta tudo, né? Mas nós temos também essa parte emocional que tem que ser muito trabalhada em relação à liderança. Mas acho que o destaque aqui que eu daria para hoje, uma experiência, eu acho que é essa experiência realmente de lidar com o ser humano, né? Você trabalhar essa liderança de ser um comandante e muitas vezes do seu subordinado ele não tá te trazendo um problema, mas você vê no dia a dia que aquele cara não tá bem, ele não tá legal, ele tá com algum problema que pode ser sim profissional, que seria um problema direto seu, mas pode ser um problema também pessoal. Então acho que eu deixaria aqui essa experiência de você saber ler muitas vezes as pequenas coisas, né? O fruto do seu subordinado, ver como é que o cara tá realmente para estar trabalhando com você no dia a dia. Você estava falando aí, Wander, e a sua pergunta essa pergunta é muito profunda, porque todo mundo aqui passa um filme, né? Em vários capítulos do que aconteceu na sua vida. É uma pergunta muito bacana. Mas eu estava me perguntando aqui, sabe qual foi a minha resposta que veio? A minha melhor ocorrência foi a última, que não foi uma ocorrência, foi a minha operação da Fórmula 1 que eu trabalhei agora no último domingo. No último domingo, né? Então, cheguei lá na escola para comandar os alunos ali, né, para a operação Fórmula 1, e era uma operação que envolvia, na minha parte ali no setor, que é pegar a parte da frente da operação, que é uma operação maior. Então, a gente trabalha como um Lego, né? Várias forças policiais vão conectando para fazer uma grande operação. Então, eu ia entrar com 130 homens para fazer ali a parte da frente, né? Portão A, portão B, que é a entrada principal ali. A gente chega às 7 da manhã para limpar a viatura, lavar a viatura, preparar armamento, preparar tudo. Para começar, cheguei lá a escola no Tatuapé. Então, a operação ia ser lá em Interlagos. Então, para estar em Interlagos 9 da manhã, eu já estava na escola às 7. Significa que eu acordei às 6. E vamos lá, trabalhamos, fomos para a operação, cada um fez o que tinha que fazer, sucesso, nenhum problema. Voltando para a escola, a gente saiu de lá às 5 da tarde. A gente estava passando ali pela Tiradentes, e à medida que a gente vai voltando da Zona Sul para a Zona Leste, a gente fica o tempo inteiro trocando as canaletas de rádio, para você estar sempre contextualizado no que acontece naquele local. Aí ali perto do metrô Armênia, deu um elemento armado e tal. Aí eu percebo, todo mundo cansado de um dia inteiro em pé na Fórmula 1. Mas todo mundo ouviu. E a gente estava voltando em comboio, todo mundo foi apoiar a viatura que estava do setor ali do 13º Batalhão. E aí aconteceu, não achamos o indivíduo armado, acabou aquilo ali. Voltamos para o nosso roteiro ali, caímos na Marginal Tietê. Aí o sistema radar, ele acusou um veículo roubado. Aí uma outra viatura olhou, marca, modelo, cor igualzinho, mas a placa não era, quase foi essa, também não foi. Aí a gente parou para abastecer as viaturas, para deixar pronta para outro dia, para outra próxima missão. Chegamos no quartel umas 7 da noite, sol se pondo já, né? Esse horário de janeiro, o sol se põe mais tarde, se pondo o sol. Eu olhei para o rosto dos homens que estavam comigo ali, né? E devem estar arrebentados, pô. 7 da manhã estava lavando viatura, 7 da noite entregando viatura limpa de novo aqui, né? Aí você olha todo mundo feliz.
todo mundo... Eu falei, poxa... Uma vocação. Você fala, daí eu comigo, eu falei, como é que pode alguém que trabalhou 12 horas nesse sol, em pé, tá feliz esse horário, né? Porque é aquela sensação do dever cumprido, né? Então, eu estava feliz, os sargentos que estavam comigo estavam felizes, os alunos que estavam comigo, que iam ter aula na segunda-feira de manhã, estavam felizes. Então, essa sensação do dever cumprido é algo... Eu fiz essa pergunta, capitão, da ocorrência marcante, porque sempre me fazem essa pergunta sobre o trabalho do jornalista, aquilo que marcou, né? E eu, que passei muito tempo na reportagem, sempre me pergunto, qual a reportagem que foi mais marcante? Eu sempre digo que a mais marcante vai ser a próxima. É no sentido de que você já ficou mais experiente com as anteriores, você já aprendeu com as anteriores, e isso vai te levar a um resultado melhor na seguinte. Por essa razão, essa pergunta. Então, a importância do preparo, a importância da experiência, de você levar para a próxima ocorrência aquilo que você aprendeu. É verdade. É verdade. Mas a nossa resposta foi a última, não foi a próxima, né? A última. Ô Mauro, eu vou consignar, permita-me remeter meu pensamento, desde quando eu entrei na polícia, quando a psicóloga perguntou por que eu gostaria de entrar, eu falei que eu gostaria para ajudar as pessoas, um olhar para as questões sociais. Eu não te digo que é a ocorrência mais marcante, uma das mais marcantes, eu acho que eu vou contribuir com a sua pergunta. Claro. Eu tive a oportunidade de prender um indivíduo, um estuprador, na região dos Jardins, região do Itaim Bibi, ali descendo para o Jardim Paulistano. Nessa situação, quando nós vamos para a ocorrência, nós vamos numa condição de averiguação. Até então, nós não sabemos de quem se trata. E aí, isso aí vai desencadeando as informações, outras informações. Nesse contexto, nessa ocorrência, esse indivíduo foi conduzido, a vítima o reconheceu. Posterior, outras vítimas, chegando já próximo de uma dezena, o reconheceram como sendo também um estuprador de outras datas na mesma região. Então, ou seja, quando nós fomos para essa ocorrência, nós fomos com esse intuito de ajudar, de auxiliar uma vítima, que foi essa a nossa solicitação, via 190. E aí, partindo dali, buscamos informações, fizemos buscas na região, conseguimos localizar esse indivíduo, e o desfecho foi muito positivo. É uma das ocorrências marcantes. Isso daí sim, agora já no que você falou por último agora, isso desencadeou também outras boas ações que me fizeram crescer na carreira. Agora, trazendo já mais para um enfoque da Escola de Sargentos, o comandante-geral da Polícia Militar, ele diariamente, diuturnamente, todos os dias ele está pensando em valorização da tropa, tanto para galgarmos novos degraus, para que as praças sejam também oficiais, tanto para celeridade nas outorgas de medalhas, outras formas de deferência, de valorização da Polícia Militar. Gratificação, né? Sim, ele está lutando com isso. Esse atual comando, ele tem uma política muito, muito nesse sentido de reconhecimento, de valorização do nosso policial. Dados atuais, neste domingo próximo, dia 24, nós teremos a prova do concurso para sargentos. Então, nós teremos cerca de 11 mil candidatos guerreando para 750 vagas. Dá uma razão média de 13, alguma coisa candidatos por vaga. Então, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar a esses candidatos uma excelente prova no domingo, uma prova de nível intelectual de ensino médio, porém, conta com algumas matérias técnicas profissionais, né? E nós temos aí os cursinhos da vida aí, que estão cheios com esses candidatos, nossos futuros sargentos, que querem almejar um novo degrau, querem ser sargentos, querem ser líderes. São 11 mil? 11 mil candidatos. 11 mil. Em todo o estado? Todo o estado, aqui na capital, cerca de 5.500. E os demais, aqui, né? Sim, e cerca de 1.000 na região de Baixada Santista, e os demais no interior. Sargento Ricardo, diante das dificuldades do trabalho da Polícia Militar, no sentido do risco, no sentido do estresse, no sentido, se não do crescimento da criminalidade, mas da ousadia dos criminosos, cada dia tem que ser uma motivação diferente ali, uma forma diferente de buscar motivação. Você, na sua função de sargento e no trabalho de comandamento,
Como é que é a sua preleção para motivar a sua tropa, para levantar o moral, aquela coisa que é difícil você todo dia ter que levantar da cama com uma motivação diferente diante de todas essas adversidades? Sim, é muita dedicação. O nosso trabalho é duro, de fato, dentro da forma que você pontuou. Nós buscamos de vários locais. Trabalhamos a parte familiar, né? A parte... A gente cita também alguns exemplos, por exemplo. Ao final das contas, é o nosso trabalho, nós estamos empregados, mas a função do policial militar, ela é uma vocação. Então nós trabalhamos com uma palavra que ela é exportada, né, da física, é a resiliência. Então nós forjamos a polícia militar, o soldado que entra, tanto oficial, ele é forjado a ser resiliente, a ser a capacidade de superação. Capacidade de superação, para ele não se deixar abalar por conta de uma ocorrência ou de um mau dia, porque afinal de contas, citei anteriormente para você, Mauro, nós queremos ajudar, nós queremos auxiliar a sociedade, nós estamos à disposição para essa finalidade. Então, para motivá-los, de fato, não é um trabalho muito fácil, é muito difícil mesmo. Né, Ricardo, a gente trabalha também com um tripé, que é muito importante, principalmente para atividade fim, né, seja no bombeiro, no policiamento, né, que é o homem, certo, né, o equipamento e o treinamento. Então é uma coisa que também a gente valoriza muito, tá? É aquele policial, ele ter o perfil para aquela atividade, o homem, ter o equipamento que proporcione ele prestar esse serviço com qualidade. E o treinamento, a instrução. A gente preza muito por esse tripé, né? E acho que muitas vezes, mesmo que ele acorde sem motivação, ele sabe que ele tem aquela função para fazer e ele tem esse tripé para estar trabalhando, né, na atividade fim ali operacional. E acho que um ponto legal que o Ricardo trouxe para a gente aqui também é essa parte da prestação de serviço para a comunidade, né? Isso também acho que é muito prazeroso você, muitas vezes, fazer o bem, tentar fazer o bem, né? Ajudar o próximo, aí acho que está diretamente ligado com a palavra servir, que a PM tanto adota aí, o servir e proteger, né, Fábio? Só para complementar, né? Para concluir isso aí, fui pai há 7 anos, depois há 8 anos, agora 3, né? E aí a minha filha veio, uma coisa nova para mim, veio perguntar o que eu fazia, né? E aí você sempre tem as pessoas têm aquela visão de polícia, uma coisa de prender, né? Uma coisa restritiva, né? E eu ensinei para minha filha que o que a gente faz é proteger as pessoas. Então nossa missão não tem a ver com morte, prender, restringir. Nossa missão tem a ver com proteção. Proteção à pessoa, de uma forma ampla, né? Protegendo o meio ambiente, protegendo a pessoa de outra pessoa, mas tem a ver muito mais com proteção. O patrimônio. Ao patrimônio e por aí por diante. Então a gente tem esse imbuído. Agora, especificamente quanto a como a gente consegue conversar com o nosso efetivo, conversar com a nossa tropa, a pressão é grande. Então você tem medidas para descompressão. E também tem algumas medidas de apoio, a gente tem medidas de apoio organizacionais. Então nós temos vários psicólogos em vários dos nossos quartéis, para pegar aquela peça, aquele policial que você percebe notadamente que está fora do contexto e você consegue colocá-lo nesses núcleos de apoio psicossocial para apoiá-lo. Então a gente tem toda uma estrutura por trás para ajudar. Aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, você acompanha o Gente que Fala. Hoje, mais uma edição em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e os nossos convidados são da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar. Nós vamos para mais um intervalo, 12h32. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também. De volta com o programa Gente que Fala, hoje recebendo os amigos da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sargento Ricardo, você pretende dar aulas também na Escola Superior de Sargentos?
Sim, na verdade já ministro aula lá há 3 anos na Escola de Sargentos. Eu sou professor de Educação Física e também faço algumas coisas na parte de gestão de treinamento físico, voltado para toda a escola e reflete em toda a Polícia Militar, em toda a instituição. E eu sou formado pela Escola de Educação Física da Polícia Militar como bacharel e também licenciatura pela instituição privada, né? Essa parte de liderança que você tinha falado do sargento, né? Como que o sargento é comandante e exerce essa liderança? Dentro da aula, a gente também transmite as questões de liderança para os alunos. Eu gostaria só de falar, assim, da minha parte, né? Como que eu faço para eu conseguir motivar essa tropa, que não é fácil motivar essa tropa? Em primeiro lugar, Mauro, eu me espelho no maior líder que esse mundo já conheceu, que é Jesus. Então, a gente com essa humildade, né, na etimologia da palavra, homem de Deus, humus, né, de humildade, do homem de Deus. Então, a gente trabalha com essa humildade, a gente vem conseguindo liderar, vem fazendo um trabalho importante, tanto na aula, contribuição para a formação do sargento, tanto no pensamento sistêmico, que as ideias do comandante-geral, ela tem que descer até o soldado mais recruta da Polícia Militar. E nós, como professores, quer seja na minha matéria, na minha pasta, que é a educação física, ou outras matérias da área jurídica, tem que ter esse sincronismo desse pensamento sistêmico para que a tropa toda converse de forma que um policial que é formado, ele consiga exercer essa função, quer seja na capital, no interior, no litoral, em todos os cantos desse estado. Então, ele tem que ter essa universalização do ensino, sempre pensando na melhor formação e ofertar a proteção que o capitão falou à nossa sociedade. Capitão Fabiano, o capitão Wander dá aulas, né, na companhia escola, né, você tinha falado? Sim, 250 alunos. Na verdade, eu comando, né, a parte administrativa, o dia a dia do aluno, né? Vamos dizer assim, eu que sou responsável junto com uma equipe. Então, você não dá aulas, né? Ministro aula também, sou instrutor também. É. Então, assim, para ficar claro o entendimento, então, eu sou o capitão, e aí trabalha comigo lá mais 2 tenentes e 6 sargentos. E aí cada sargento tem uma sala de aula para cuidar. Então, ele é o preceptor dessa sala de aula, por volta de 30, 32 alunos nós temos em cada sala, né? E aí é o formato, vamos dizer assim, de uma companhia. Tá? E aí a gente cuida dessa rotina desses alunos aí, e eu também sou instrutor, né? Eu sou instrutor da matéria da parte de policiamento operacional, né? Gestão de policiamento operacional, da matéria de força tática e da matéria de gerenciamento de crise. Então, o Wander tem alunos, o Ricardo tem alunos, você também dá aulas, Fabiano? Esse é o mestre, viu, Moro? Ele está escondendo o jogo aí, mas esse é o mestre. Atualmente eu estou concluindo o MBA do INSPER, estou tentando lá, e eu estou dando aula no mestrado da polícia, sou mestre em ciências policiais e estou dando aula para os alunos lá. E na escola de sargentos eu dou aula no curso de técnica de ensino. Porque além dos cursos de formação, nós temos um curso de especialização. Nós especializamos os nossos sargentos na área da docência. Então, todos os locais que precisam de um professor, eu vou dar um curso de força tática. Esse local manda para nós o seu efetivo e nós especializamos para a docência, né? Saber uma coisa é um Ter item. o conhecimento é uma coisa. Ter o conhecimento é uma coisa. Agora, como eu vou replicar o conhecimento, as técnicas de didática, isso é outro assunto, né? O que te trouxe para a PM, capitão Fabiano? Alguém na família, já na polícia? O que te inspirou? Isso é legal. É boa pergunta, né? Porque eu não tenho... Na verdade, o meu avô era sargento da Polícia Militar, mas ele partiu muito cedo, tinha 8 anos de idade, e eu já conhecia avô, né? Então, eu não tenho nem foto dele fardado, acho, em casa lá, né? Mas eu sempre foi essa história de ajudar os outros, de atuar, de liderança, sempre foi algo desde a infância que eu gostava, né? E eu acabei prestando o concurso aos 17 anos e acho que não podia ter feito escolha melhor. E você, Wander? Pergunta difícil. Meu pai foi policial militar também. Então é fácil. Não, é difícil. Aí que entra a dificuldade. Meu pai foi policial militar e ele entrou na instituição na primeira turma da rota, né? E ele ficou na polícia militar durante 15 anos e depois,
por questões de querer ir para o interior, que eu sou nascido numa cidade que se chama Tupã, tá bem distante aqui da capital. Oeste de São Paulo. Oeste Paulista, exatamente. E ele queria retornar para o interior para casar com a minha mãe e tal. Aquela situação, minha mãe estava grávida e ele não tinha possibilidade pela instituição, pela PM. E aí, na época, ele estava trabalhando pela rota, mas trabalhava numa parte que estava historicamente ali desenvolvendo, que era o DOPS, o DOI-CODE, e ele acabou indo para a Polícia Civil, foi para a Polícia Civil, então ele trabalhou metade da carreira dele na Polícia Militar e metade da carreira dele na Polícia Civil, né? Ele aposentou carcereiro nessa cidade do interior, e meu pai, na hora que eu falava que eu ia ser polícia, ele não gostava não, e eu nunca entendi isso, e eu sou apaixonado pela minha profissão. Hoje meu pai, o dia que eu entrei no Barro Branco, entrei, ele foi lá, me deu um abraço, falou, Deus te abençoe e tal. Hoje meu pai, ele é agradecido, ele é vivo ainda, tem 74 anos de idade. Ele não queria que você fosse para a PM? Não sei, então. E ele foi PM, gostava muito da instituição, tá? Ele é apaixonado pela rota, até hoje ele fala, assim, o olho dele, eu vejo que ele gostava muito do momento histórico que o país estava vivendo, aquela criação, realmente, aquele primeiro combate da rota em relação a guerrilha urbana que a gente estava vivendo, né? Mas ele não queria que o filho dele fosse policial, por isso que eu falo que é uma pergunta difícil. E hoje ele aceita, ele aprova que eu sou filho único, né? Ele aprova ter um filho policial militar. A gente sabe dos riscos que tem a instituição e acho que todo pai se preocupa com isso. E hoje eu entendo ele, Mauro. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos de idade que gosta muito da Mulher Maravilha e eu tento também, assim como o Fabiano, ensinar para ela que a instituição protege, não só prende. E na verdade no feriado, na quarta-feira ela virou para mim e falou, e eu sempre pergunto, o que vai ser e tal, né? E ela virou para mim e falou, quero ser policial. Aquilo me gelou a barriga. Né? A Mulher Maravilha. Exatamente. E ela vincula a Mulher Maravilha, a polícia e tal. E aquilo me gelou a barriga e eu entendi meu pai. Eu entendi a preocupação que se tem um pai, um filho, numa profissão tão arriscada, tão perigosa e por muitas vezes não entendido, né? E a gente até agradece assim, um programa que abre o espaço para a gente poder realmente divulgar o nosso trabalho, hoje da formação do sargento realmente, né? Mas de um todo como instituição. E quando ela falou para mim na quarta-feira agora, no feriado, que ela ia ser policial militar, e eu inocentemente virei para ela vai fazer 4 anos ainda, virei para ela e falei, mas quem que você conhece que é policial? E ela simplesmente falou para mim, você, papai, né? E eu achando na minha cabeça que ela não entendia nada, e entende muito, né, Fabiano? E assim, foi um susto para mim também, mas hoje eu entendo por que meu pai não me incentivou, mas hoje tem uma aprovação total e é uma profissão sensacional, viu, Mauro? É uma profissão sensacional, apesar das dificuldades. Queria aproveitar, é realmente uma oportunidade incrível estar aqui, muito obrigado. Queria passar algumas informações para você e para o público, né, acho que são muito importantes para contextualizar, né, algumas dúvidas normais do público, né. Se eu quisesse ser padeiro, eu poderia fazer um curso de gastronomia em alguma universidade e depois colocar meu currículo para ser padeiro. Ou se eu quisesse ser professor, eu faço pedagogia, como minha mãe fez, e vou ser professor. Para ser policial, não tem faculdade disso. Então, a polícia forma seus policiais. E esse faculdade da vida. E é um curso de formação em nível superior. Esse é um modelo mundial, academias de polícia, no mundo inteiro, cada polícia tem a sua, né? Algumas cidades menores usam das polícias maiores pelo mundo afora aí. Alguns estados do Brasil usam a Academia de São Paulo para formar os seus oficiais. Então, mas esse é um modelo consagrado no mundo inteiro. E então, lembrando aqui, né, que o investimento do Estado para formar os seus homens depende do próprio policial militar para formar o seu policial militar. Para formar o policial civil, depende da Polícia Civil. É assim que funciona. E então a gente tem um investimento, alguns policiais formam a Escola Superior de Sargentos para formar mais sargentos. É um modelo... Por que eles estão lá? Porque não tem outra fórmula. Essa é a fórmula hoje. E na Escola de Sargentos nós temos lá cerca de 100 homens, um pouquinho mais que isso, que formam por ano 3.000 homens, entre os cursos presenciais, cursos à distância. Então, é uma produtividade muito alta, um efetivo muito enxuto para produzir. O nosso principal capital, o nosso capital intelectual é o ser humano. Então, uma polícia melhor se faz com homens melhores. Homens mais bem preparados, homens mais bem formados. Então, tudo que se faz é pensando no melhor homem.
Esse é o tempo todo, esse é um mantra lá. Quando o Ricardo, só para concluir, quando o Ricardo estava falando da questão da educação física, não é simplesmente corre, barra, pula, é muito mais que isso. É formar alguém preparado para a atividade dele, que a gente tem um risco operacional muito grande nos 30 anos, isso todo mundo faz ideia, mas a gente tem um risco muito maior depois que aposenta. O nosso homem dura muito pouco, os dados estatísticos são muito contra. Então eu brinco que eu quero gastar minha aposentadoria há muito tempo, mas para fazer isso tem que ter um exercício de convencimento, de mudança de comportamento muito grande. E é um trabalho muito pesado que a gente investe lá na escola. Além da questão física, que é obrigatório, lógico, tem a questão de convencimento em você, se alimentar melhor. O índice de tabagismo na polícia caiu muito. Todo policial fumava nos anos 80, todos. Quem não fuma tinha que aprender a fumar para ser policial. Hoje, no século XXI, isso não acontece. Poucos fumam. Na escola de mais de 130 homens, 4 fumam. Dá para nominar nessa mão quem fuma. Então é muito pouco. Sim. E então a gente vê que isso aqui é um trabalho do quê? Um trabalho de longo prazo, de convencimento, de alteração. É isso aí. Um sargento bem formado, ele resulta na qualidade da prestação de serviço da Polícia Militar para a sociedade. Então, o resultado ainda vai trazer benefício para essa sociedade. Sargento Ricardo, o que é que te levou para a PM? Um colega meu que hoje ele não está aqui no nosso meio, ele foi morto em combate, porque eu tenho 2 irmãos que são policiais há mais tempo do que eu, nunca me incentivaram a entrar na polícia, pelo contrário, me incentivaram a não entrar. Outros vestibulos. Não, nunca falaram para não entrar. Nem sim, nem não, né? Amigo. Aí um colega me chamou para ir fazer a prova, eu fui aprovado. E tinha um primo dele que era policial e ele dava carona para ir fazer os testes, né? A gente não tinha veículo, né? Nessa época. E aí o primo dele pegava ele na casa dele, que estava incentivando ele a ser policial. E ele me chamou, estudamos juntos no ensino médio e eu fui ser policial. Eu tenho 2 filhos, né? Um que completa 3 anos agora em dezembro, e um de 16. Esse 16, ele tá a todo vapor nos vestibulares, ele ainda não falou para mim assim, pai, eu vou ser policial. À medida das minhas condições, eu tento ser um bom exemplo para ele, eu tenho conquistado isso, mas se ele voltasse para mim hoje e falasse assim, pai, eu quero ser policial, eu ficaria feliz, porque eu forjei da melhor forma, porque a polícia é do bem. A polícia, ele escolheu o caminho correto. Eu já fico contente por isso. Opa, peraí, forjei um bom caráter. Quer dizer que esse aí é o caráter dele. Ele quer ser policial, ele quer ser do bem, ele quer ajudar as pessoas, ele quer se colocar à disposição para a sociedade, para fazer um trabalho. Você fez a sua graduação em Educação Física na escola da PM. Eu tenho 2 graduações, e a mais importante foi pela Escola da Polícia Militar do Estado de São Paulo, situada aqui na Avenida Cruzeiro do Sul. Que é uma escola centenária. Primeira escola do Brasil. É a primeira. Que não precisa ser policial militar para fazer a escola. Precisa ser policial militar. E é um curso hoje. Não é aberto ao público? Não, ele é aberto ao nosso público interno. Forças Armadas. Forças Armadas. Outras polícias. E outras polícias também têm vagas destinadas a isso. Sim. Neste último concurso que teve, o comando da instituição, ele, como valorização da tropa, abriu para os cabos soldados e demais graduações também. O oficial e as praças hoje as vagas estão disponíveis. Você acompanha o programa Gente que Fala na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Universal AM 810 de Santos. Hoje, mais uma edição em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, e com os amigos da Escola Superior de Sargentos. Nós vamos para mais um intervalo, 12h47. Quando eu fiquei grávida, meu marido fez um quartinho assim, em cima da laje. Só depois eu soube que precisava de aprovação para construir. Aí eu perdi o sono com medo de levar multa. Não perde mais! A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei da Regularização Imobiliária, que resolve a situação de milhares de imóveis sem multas. Informe-se em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. A cidade é sua. A voz também.
12h48 na Rádio Trianon, de volta com o programa Gente que Fala, recebendo os amigos da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capitão Fabiano, nós temos no estado inteiro 645 municípios, mais de 300 dessas cidades têm nos seus batalhões, no comando, sargentos? Exatamente. Mais de 300 municípios são diretamente comandados por sargentos. O Vander, que comandou a região de Tupã, um pedaço da região de Tupã, um bom tempo. Tinha quantos sargentos sob seu comando lá, Vander? Eu tinha 25 sargentos na companhia. Eram 11 cidades. Dessas 11 cidades, 8 cidades eram comandadas, realmente chefiadas aí por sargentos, lideradas pelos sargentos, né? E era esse sargento que resolvia pequenos problemas e muitas vezes grandes problemas também, no atendimento do policiamento naquela área. Recorte, né? Porque a escola de sargentos, ela tenta trazer o seu efetivo de aula lá, o seu corpo, né? O seu efetivo, pessoas de várias áreas distintas. Então, o Ricardo aqui, que era do policiamento, que atuava na região aqui do Itaim, né? O Vander, que era do interior, eu que trabalhava no comando da corporação, no quartel do comando geral. Então, a gente tem um corpo multidisciplinar lá, justamente para tentar trazer experiência de várias áreas para compor uma visão geral da organização, né? Porque, como o Ricardo estava explicando, nós recebemos efetivo de todo o estado e de todas as forças, todos os tipos de serviço policial militar. Então tem o bombeiro do interior, tem o rodoviário do litoral, tem o policiamento da Zona Sul, tem o do trânsito da Zona Leste, e você conseguir colocar em harmonia tantas forças diferentes, tantas experiências diferentes, só pode ser conquistado como? Com um corpo docente, com efetivo na escola, multidisciplinar. Então a gente tentou fazer isso, a escola acho que faz isso bem até, né? Trabalhamos bem lá. Conseguimos, para a maior polícia do Brasil, né? Mais quase 90 mil homens, para 45 milhões de habitantes. E curioso isso, né? Porque a gente tem a maior polícia para a maior população. Mas se fizer uma conta proporcional, comparando com outros estados, nós acho que somos a 22ª. Estamos aqui em cerca de um policial para cada 420 habitantes. Brasília vai ter um policial para cada 200. Mesmo assim, nós conseguimos o menor índice de homicídios do Brasil, pelo 13º ano seguido. Então, a gente tem 6,2 homicídios por 100 mil habitantes. Isso aí está quase Nova York. Isso está melhor que Chicago, isso está melhor que Washington, está melhor que muitas outras grandes capitais de referência do mundo. E como é que você consegue isso aí? Capacitação do seu efetivo. E a Escola de Sargentos tem um papel de protagonismo nessa capacitação do efetivo. Tanto que a gente recebe, outras polícias vêm aqui para entender o nosso processo, ensino-aprendizagem, como a gente consegue fazer isso aí. Hoje na escola, eu tenho mais de 500 professores, entre curso presencial, curso EAD, não simultaneamente, né? Eu termino uma disciplina específica, esse professor sai de cena, entra um outro professor, e essa gestão toda hoje é feita por softwares, por um processo bem azeitado. Esses 300 municípios que têm nos seus batalhões, os sargentos no comando, ou mais de 300, praticamente a metade do... Pouco mais de 300. É uma coincidência essa quantidade de sargentos, ou é uma necessidade ter um sargento no comando nessas localidades? É uma necessidade. A Polícia Militar, por doutrina, não abre mão de ter um sargento comandando uma fração de... O menor município do estado de São Paulo é Borá. 800 habitantes. Isso. 800 e alguma coisinha, exatamente. Né? Lá tem um sargento. Lá vai ter um sargento. A gente não vai abrir mão. Porque tem uma fração mínima, tem um tamanho mínimo possível de polícia militar. A gente não vai colocar um homem num canto ou deixar algum lugar sem ninguém. Todo lugar vai ter uma fração mínima. O que você já leva, sargento Ricardo, da sua experiência como sargento para a vida? O que dentro da corporação serve para a vida? É difícil nós temos que ter uma destreza ali mesmo, né? Porque nesse sacerdócio de ser policial militar, no caso da minha função de sargento, a gente acaba vivendo muito isso daí, e na vida, com a família, acaba você tendo que tomar um cuidado para você não levar para casa essas peculiaridades da sua profissão, né? Para a vida,
isso com certeza torna você uma pessoa mais forte, mais resiliente e mais apta. Tanto que a gente poderia citar aqui inúmeras situações que já ocorreram. Cada policial ele tem uma história, né? Então a gente leva o que a gente só fica mais, a gente só nos tornamos mais forte a cada dia com as experiências que a gente vivencia, né? Na semana passada eu tive a oportunidade de tomar conhecimento de um policial da Rocan de Osasco que caiu dentro do rio. Então a gente verifica assim, ele expõe a própria vida, pegando ele como exemplo para mim, né? Para eu me fortificar, né? Que nós temos a família e os filhos. Ele expôs a própria vida em prol da sociedade. Graças a Deus, ele teve vários ferimentos lá, caiu dentro de um rio, mas ele sim, está bem neste momento. E nós visualizando, vendo a situação dele, a gente fala assim, poxa, poderia ser eu no lugar daquele policial. Então, como que eu levo isso aí para a vida, para minha casa, para minha família? Chega lá, a gente dá um abraço apertado neles e fala, cheguei, graças a Deus cheguei em casa. E é dessa forma, é dia a dia, a gente vai trabalhando dessa forma. E a parte positiva a gente leva, né? A disciplina, né? A lealdade, né? Mano, ainda com o capitão Fabiano estava falando ali, eu estava me recordando, né? Ele estava falando da nossa escola, da nossa estrutura, da nossa referência, o nosso padrão em formação em nível Brasil, né? Em nível nacional, até citando níveis até mundiais, né? Nós tivemos 2 participações importantes recentes que eu me recordei, na Copa do Mundo 2014 e na Olimpíada 2016, que a nossa escola fechou para a gente servir a Força Nacional, compor a Força Nacional, para a gente efetuar esse trabalho, que tem notoriedade, né, mundial, e nós concluímos essa missão com uma quando ele fala fechou, né? Pegou todo o efetivo e foi lá fazer o policiamento. Com muito orgulho no meu currículo, servi a Força Nacional, trabalhei na Olimpíada, trabalhei na Copa do Mundo, servi numa escola superior de sargentos. É verdade. Mauro, dentro dessa formação, né? Quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente entrega o aluno sargento formado, muitas vezes esse sargento ele já vai fazer muitas vezes aquela atividade fim que ele escolheu, o bombeiro, o próprio policiamento, né? E eu gostaria até de frisar e lembrar que a gente entrega ele pronto, né? Que durante esse período de formação a gente tem estágios operacionais, né? A gente tem visitas técnicas, né? Dentro dessa parte em relação ao policiamento comunitário, né? A vizinhança solidária também, que é uma coisa que a gente tem que sempre tentar mostrar essa aproximação do profissional para com a comunidade, né? Então a gente entrega ele pronto. E a gente pega esse aluno, muitas vezes, por exemplo, e leva numa reunião do CONSEG, né? O que é um CONSEG? É a comunidade que se reúne para trazer os problemas realmente daquela região específica, né? Dentro dos conselhos de segurança, que é o CONSEG. Exatamente. E a gente tem essa preocupação realmente de entregar o profissional 100% pronto, né, Fabiano? Contextualizado a realidade. Qual que é a proporção de mulheres dentro do quadro de sargentos da Polícia Militar? A proporção é bem proporcional. Nós temos hoje no efetivo da polícia 10% de mulheres. E isso reflete no quadro de sargentos. 10%. Agora, o curioso é que dos que entram no curso, 0% das mulheres desistem. Só os homens desistem. Desistem, e não são poucos. E temos desistência e reprovação também. Desistência, reprovação, as mulheres não reprovam. Não desistem e não reprovam. Não desistem. É impressionante como, assim, elas acabam com a estatística, né? Porque é tudo 10, 10, 10, na hora de reprovar, 0. É impressionante. Olha, gente, eu quero dar um número aqui. Foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial de São Paulo uma autorização emitida pelo governador João Dória para que sejam nomeados mais de 3.755 policiais. Serão 1.100 policiais civis, 2.655 soldados da Polícia Militar. Somente esse ano foram mais de 1.000 contratações na área de segurança pública no estado de São Paulo. Bom, vão chegar aí 2.655 soldados. Quanto que eles poderão se tornar sargentos? Então, primeiramente, é muito legal falar desse número, porque nós temos um claro, né? Do efetivo máximo possível, tem um claro, os policiais vão aposentando, e você tem que ter o ingresso ali. Além do ingresso, tem que ter um completamento para tentar atingir com a qualidade o máximo possível.
Então, isso é uma coisa que ao longo do tempo, né, a gente pretende que em 5 a 8 anos a gente consiga chegar a 100%. Mas respondendo aí, precisa de 5 anos como soldado, no mínimo, para começar a prestar os concursos. Então, ele entra como soldado, depois de 5 anos, ele pode começar a pretender... Hoje, o candidato, aluno sargento, ou ele tem que ser cabo da PM, ou ele tem que ter no mínimo 5 anos de soldado. Né? E lembrando que o sargento da Polícia Militar, ele tem que ser da instituição, né? Diferente de outros. Por exemplo, o Exército, né? Ele pode, eu quero ser sargento, então ele pode prestar mesmo sem ser do Exército. E qual a mensagem de vocês para esses novos aí que estão chegando? O que vocês dizem? Ricardo, fala aí. Mensagem é assim, que num primeiro momento, né, a gente se vê diante de algumas dificuldades, né, e que não deve esmorecer. O bom soldado, né, ele pode morrer, mas não se entrega, né. Então, continuar lutando diariamente ali, um dia de cada vez, com paciência. Dessa forma nós venceremos, e o resultado no contexto todo, no final das contas, quem vai ganhar com isso é a sociedade, a qual nossa família está inserida lá também. Então é cíclico, né? Ricardo, aproveitando que você está com a palavra, o tempo do programa já se esgotando, sua despedida, sua palavra final. Agradeço a participação, o convite, Mauro. Oferto a você nesse momento a minha melhor continência, a todos os policiais militares, e vou continuar efetuando o meu trabalho e representando da melhor forma que eu puder até o meu último dia aqui dentro da corporação. Muito obrigado. Capitão Wander, sua palavra final. Muito obrigado por essa oportunidade que você deixa aqui para a instituição, tá? Divulgar o trabalho da Escola de Sargentos, né? E que venham os novos alunos aí, né, Ricardo? A gente precisa desse oxigênio, e a instituição, ela é uma instituição que proporciona isso para o profissional, ele crescer, essa diferenciação do público feminino que você falou. Na instituição não temos problema, tanto é que o salário da policial feminino é o mesmo do policial masculino, diferente do que é o do mercado aí fora, que muitas vezes tem uma hipocrisia danada em relação a essas diferenças e desigualdades. Sim, a instituição, ela é sensacional. Capitão Fabiano, sua palavra final. Eu queria agradecer aos ouvintes, agradecer a você, Mauro, pela oportunidade, e aproveitar aqui para abrir a Escola Superior de Sargentos, para quando quiser visitar-nos lá, conhecer melhor nosso trabalho, estamos à disposição. Gente, muito obrigado pela presença, pelo carinho com a gente, obrigado por aceitarem o nosso convite, parabéns a vocês pelo trabalho, pelas palavras aqui, é nossa função prestar esse serviço, falar o que está sendo feito pelos amigos policiais militares do estado de São Paulo. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do estado de São Paulo, a FERMESP, e os amigos aqui da Escola Superior de Sargentos da PM, o capitão Fabiano de Souza Pereira, o capitão André Wander Zambelli Ribeiro e o primeiro sargento Ricardo Soares Lopes. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão sempre da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo, tchau, até segunda-feira.